Marina segurou firme a alça da bolsa enquanto observava a doutora Cristiane vasculhar pela quinta vez a gaveta da cômoda. O quarto cheirava a perfume francês caro e o silêncio pesado fazia cada segundo parecer uma eternidade. 15 anos. 15 anos de acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus até aquela mansão no Jardim Europa, em São Paulo, e cuidar de cada canto daquela casa como se fosse sua. E agora estava ali, de pé, sendo tratada como uma estranha, como uma ladra. A patroa virou-se bruscamente, o rosto normalmente sereno, agora contorcido em uma expressão que Marina nunca havia visto. Olhos vermelhos, maquiagem borrada, mãos tremendo enquanto segurava uma caixa de veludo vazia. Onde deveriam estar as joias, havia apenas o forro de cetim amarrotado. Sumiu tudo. O colar de brilhantes que minha mãe me deixou, os brincos de esmeralda, a pulseira de ouro. Tudo, Marina. Tudo que tinha valor sentimental para mim. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Sua boca ficou seca e as palavras se recusavam a sair. Ela abriu os lábios, tentou falar, mas foi interrompida por uma voz masculina vinda da porta. O que está acontecendo aqui? A voz do Dr. Fernando ecoou pelo quarto. Ele entrou com passos largos, o terno cinza impecável contrastando com a expressão tensa no rosto. As joias de sua mãe desapareceram, Fernando. Desapareceram da gaveta trancada. E só 3 pessoas têm acesso a este quarto. Eu, você e Marina. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marina sentiu o peso dos olhares sobre si. Dr. Fernando passou a mão pelo cabelo grisalho, um gesto que ela conhecia bem dos anos trabalhando ali. Era o que ele fazia quando estava nervoso ou contrariado. Depois olhou diretamente para ela, e Marina viu algo em seus olhos que a fez gelar. Não era raiva, era cálculo, frieza. Marina, eu confiei em você todos esses anos. Você é praticamente da família. Por favor, me diga que isso é um mal-entendido. Diga que você sabe onde estão as joias. Se você pegou emprestado por algum motivo, por alguma urgência, a gente entende. Podemos resolver isso agora, sem complicações. A voz dele era calma demais, controlada demais. Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Doutor Fernando, eu juro pela minha filha, pela minha mãe, por tudo que é sagrado, eu não peguei as joias da doutora Cristiane. Nunca, nunca faria uma coisa dessas. A senhora sabe, diz, doutora Cristiane, a senhora sabe como eu sou. 15 anos trabalhando aqui, 15 anos cuidando desta casa, da Júlia, desde que ela era pequena. Como a senhora pode achar que eu faria isso? A voz de Marina saiu embargada, quebrada pela emoção. Cristiane desviou o olhar, incapaz de sustentar o olhar da empregada. Fernando, no entanto, manteve-se impassível. Marina, eu entendo que você está nervosa, mas fatos são fatos. As joias estavam na gaveta ontem. Hoje de manhã, sumiram. Você foi a última pessoa a limpar este quarto. Foi você quem trocou as roupas de cama ontem à tarde. Mas eu não mexi na gaveta. Eu nunca mexo nas gavetas particulares. A senhora sabe disso, doutora Cristiane. Cristiane finalmente ergueu os olhos e Marina viu que ela estava chorando também. Marina, eu quero acreditar em você. Deus sabe que eu quero. Mas essas joias valem mais de 300 mil reais. Eu preciso chamar a polícia. Preciso fazer um boletim de ocorrência para o seguro. Não. A voz estridente de Júlia cortou o ar quando a adolescente surgiu na porta do quarto. Não, mãe. A Marina nunca faria isso. Nunca. Ela é a tia Marina. Ela me criou tanto quanto vocês. A menina de 17 anos tinha o rosto inundado de lágrimas. Ela correu para Marina e a abraçou com força. Eu sei que você não fez isso, tia. Eu sei. Marina envolveu a menina nos braços, sentindo o coração se despedaçar. Júlia era como uma filha para ela. Havia ensinado a menina a amarrar os sapatos, a fazer o dever de casa, tinha ficado ao lado dela quando teve catapora, quando terminou o primeiro namoro, quando passou no vestibular. E agora estava ali, sendo acusada de roubar a própria família que ajudara a criar. Júlia, saia daqui! A voz de Fernando soou seca.
Isso é entre adultos. Não, pai, eu não vou deixar vocês fazerem isso com a tia Marina. Ela é inocente. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Um som estridente e familiar ecoou pela casa, vindo da sala de estar. Era Zé Carioca, o papagaio da família, que eles haviam adotado 5 anos atrás. O pássaro verde e amarelo tinha o hábito de repetir frases que ouvia pela casa, geralmente em momentos inoportunos. Mas desta vez, as palavras que saíram do bico da ave fizeram todos no quarto congelarem. 50 mil no vermelho. 50 mil. O agiota vem cobrar, esconde as joias, o seguro paga tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu Júlia se afastar dela lentamente. Cristiane arregalou os olhos, virando-se para o marido com uma expressão de puro choque. Fernando empalideceu visivelmente, a mandíbula tensionando. Fernando. A voz de Cristiane saiu em um sussurro trêmulo. Do que esse pássaro está falando? Não é nada. Ele escuta televisão. Provavelmente pegou isso de algum programa. Você sabe como ele é. Mas Zé Carioca não parou. Como se tivesse sido acionado por um gatilho invisível, o papagaio continuou, sua voz estridente preenchendo cada canto. Da mansão. Apostei tudo no jogo, perdi tudo. O agiota quer 250 mil. Vamos dar o golpe do seguro. Marina leva a culpa. Ninguém vai desconfiar. O mundo de Marina pareceu parar. Ela olhou para Fernando, que agora estava branco como papel. O homem tentou sair do quarto, mas Cristiane o agarrou pelo braço com uma força que Marina nunca imaginara que a patroa tivesse. Fernando Augusto Mendes, você não sai daqui até me explicar o que está acontecendo. Agora. Marina viu o homem que ela servira durante 15 anos desmoronar diante de seus olhos. Os ombros caíram, as mãos tremeram, e ele se apoiou na parede como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Júlia tinha uma mão sobre a boca, os olhos arregalados de horror, e Cristiane, a sempre elegante e controlada Cristiane, estava tremendo da cabeça aos pés. Zé Carioca, aparentemente satisfeito com a comoção que causara, emitiu um som agudo e depois recomeçou. As joias estão no escritório, atrás dos livros. O agiota não pode saber. Ninguém pode saber. Marina é a bode expiatório perfeito. Ela precisa da família. Cada palavra era como um soco no estômago. Marina sentiu suas pernas cederem e se deixou cair na beirada da cama. Não era possível. Não era possível que o homem em quem ela confiara, a família que ela considerava sua, tivesse planejado destruir sua vida, sua reputação, seu futuro, tudo para cobrir uma dívida de jogo. Cristiane soltou o braço do marido e deu um passo para trás, como se a proximidade dele a queimasse. Sua voz, quando finalmente saiu, estava carregada de uma dor visceral que fez Marina sentir pena dela, apesar de tudo. Fernando, me diga que isso não é verdade. Me diga que esse pássaro está louco. Me diga que você não planejou destruir a vida da Marina, a mulher que ajudou a criar nossa filha, para cobrir suas dívidas de jogo. Me diga. Fernando afundou no chão, os joelhos dobrados, a cabeça entre as mãos. Quando ele levantou o rosto, Marina viu lágrimas escorrendo pelas bochechas do homem. Eu não tive escolha. Eu não tive escolha, Cristiane. Eles vão me matar. O agiota disse que se eu não pagar até o fim do mês, eles vão vir atrás da família, da Júlia, de você. Eu estava desesperado. Júlia soluçou alto, escorregando pela parede até sentar no chão. Marina continuou sentada na cama, incapaz de processar o que estava acontecendo. Cristiane deu um passo em direção ao marido, mas não para consolá-lo. Sua voz saiu como uma lâmina afiada. E a solução que você encontrou foi destruir uma mulher inocente? Uma mulher que dedica sua vida a esta família? Uma mulher que tem uma filha na faculdade e uma mãe idosa para sustentar? Essa foi sua solução, Fernando. Você ia deixar a Marina ser presa, ter sua vida destruída? Por quê? Para ganhar tempo com o dinheiro do seguro? Fernando não respondeu. Apenas continuou no chão, soluçando. Marina sentiu algo dentro dela se partir. Não era apenas a traição, era a frieza com que tudo tinha sido calculado.
Ela lembrou das conversas que tivera com Fernando na última semana. Ele tinha sido gentil, atencioso, até havia perguntado sobre a mãe dela, sobre como estava a Letícia na faculdade. E o tempo todo estava planejando usar Marina como sacrifício para salvar a própria pele. A voz de Marina, quando finalmente saiu, estava mais firme do que ela esperava. Doutor Fernando, o senhor ia me mandar presa. O senhor ia deixar eu ser acusada de roubo, perder meu emprego, minha reputação, talvez até minha liberdade. Tudo isso sabendo que eu sou inocente, sabendo que eu tenho família, sabendo que a Letícia depende do meu salário para continuar estudando, sabendo que minha mãe está doente e precisa de remédios que eu compro. O senhor ia fazer isso comigo? Fernando levantou o rosto e Marina viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Vergonha. Pura e absoluta vergonha. Marina, eu não sabia o que fazer. As dívidas foram crescendo e crescendo. Primeiro foi só uma aposta aqui e ali. Depois eu comecei a perder mais, tentei recuperar o prejuízo apostando mais. Foi uma espiral. E o agiota, ele disse que se eu não pagasse, coisas ruins iam acontecer. Ele foi quem sugeriu o golpe do seguro. Ele foi quem disse para culpar você. Disse que ninguém ia desconfiar porque você precisa de dinheiro, porque sua filha está na faculdade, porque sua mãe está doente. Então você usou minha situação contra mim. A voz de Marina estava gelada agora. Você usou o fato de que eu trabalho duro, de que eu sustento minha família, de que eu preciso deste emprego para me transformar na culpada perfeita. Júlia continuava no chão, abraçando os joelhos e chorando. Cristiane se aproximou de Marina e, para surpresa da empregada, ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Marina, me perdoa. Me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por não ter defendido você imediatamente. Você é da família. Você sempre foi da família. E eu deixei isso acontecer. Marina olhou para a mulher que servira durante 15 anos e viu algo que nunca tinha visto antes. Humildade, remorso genuíno. E em algum lugar profundo dentro de si, Marina sentiu uma pequena fagulha de esperança a acender. Talvez, só talvez, houvesse uma maneira de sair dessa situação sem que tudo estivesse completamente perdido. Mas então Zé Carioca emitiu outro som agudo, e as palavras que saíram de seu bico fizeram o sangue de Marina gelar novamente. Agiota vem hoje, 21h, quero dinheiro. Não tem dinheiro. Empresa falindo. Imóveis não vendem. Precisa do seguro, precisa culpar a Marina, tem que agir rápido. O clima no quarto mudou instantaneamente de remorso para pânico puro. Cristiane soltou as mãos de Marina e se virou para o marido com uma expressão de incredulidade absoluta. Hoje? O agiota vem hoje à noite? Fernando, que tipo de situação você nos meteu? Fernando estava pálido, suando frio apesar do ar-condicionado ligado. Eu pensei que teria mais tempo. O seguro demora uns dias para processar. Eu ia dizer que as joias foram roubadas ontem, fazer o boletim hoje e até o agiota chegar na semana que vem, eu teria o dinheiro do seguro para pagar pelo menos uma parte. Marina sentiu a raiva crescer dentro dela como uma onda gigante. O senhor calculou tudo, não foi? Cada detalhe. Quando me acusar, quando chamar a polícia, quando receber o dinheiro do seguro. Tudo perfeitamente planejado, menos a parte do papagaio falar demais. Júlia se levantou do chão, limpando o rosto com as costas das mãos. Sua voz saiu rouca de tanto chorar. Pai, eu não acredito em você. Eu não acredito que você é capaz disso. A tia Marina é família. Ela esteve presente em cada momento importante da minha vida. Ela me levou no médico quando você e a mãe estavam viajando. Ela me consolou quando o Rafael terminou comigo. Ela é mais família do que metade dos nossos parentes de sangue. Zé Carioca, que tinha ficado quieto por alguns minutos, voltou à vida. Júlia ama a Marina. Marina é família, mas precisa ser sacrificada. O patrão disse. O agiota não perdoa, tem que ter um culpado. Marina é perfeita, ninguém vai duvidar. As palavras do papagaio ecoaram pela casa como um tapa na cara de todos os presentes. Marina sentiu seu coração apertar
ao ver Júlia desmoronar novamente em lágrimas. A menina correu para ela e a abraçou com toda a força. Tia, me desculpa por tudo isso. Marina acariciou os cabelos da garota, sentindo suas próprias lágrimas escorrerem. Não é culpa sua, meu amor. Não é culpa sua. Cristiane se levantou do chão com dificuldade, como se suas pernas estivessem fracas. Ela caminhou até onde Fernando ainda estava sentado e o encarou com uma dureza que Marina nunca tinha visto. Levanta. Agora. Fernando obedeceu lentamente, apoiando-se na parede. Cristiane deu um passo mais perto, sua voz baixa, mas cheia de veneno. Você vai me contar tudo. Cada centavo que deve, cada aposta que fez, cada mentira que contou, cada detalhe desse plano nojento. E você vai fazer isso agora, na frente da Marina e da Júlia, porque elas merecem saber a verdade completa depois do que você tentou fazer. Fernando passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Começou há 2 anos. Apostas. Online. Eu pensava que conseguia controlar. Ganhei umas vezes no início e achei que tinha encontrado uma forma fácil de fazer dinheiro extra. A empresa estava passando por dificuldades com a crise. Os imóveis que compramos como investimento não vendiam. Eu pensei que podia dar uma ajuda nas finanças apostando. Você apostou o que exatamente? A voz de Cristiane estava gelada. Futebol, corridas, cassino online. Qualquer coisa. E quando perdia, eu apostava mais para tentar recuperar. Foi crescendo, Cristiane. A dívida foi crescendo. Primeiro foram 10 mil, depois 20, depois 50. Eu tentei parar, juro que tentei. Mas o agiota apareceu oferecendo empréstimos para eu cobrir as perdas e continuar jogando. Você pegou dinheiro com o agiota para apostar? Cristiane levou a mão ao peito, como se estivesse tendo dificuldade para respirar. Fernando, que tipo de insanidade é essa? Marina observava tudo em silêncio, ainda abraçada com Júlia. Parte dela queria sair correndo daquela casa e nunca mais voltar. Mas outra parte, a parte que tinha passado 15 anos cuidando daquela família, sabia que precisava ficar. Pelo menos até entender a extensão completa da bagunça em que estava metida. Quanto? A pergunta de Marina cortou o ar. Quanto o senhor deve ao agiota? Fernando hesitou olhando para os pés. 250 mil reais. A empresa está endividada, os imóveis não vendem, as economias acabaram. Eu não tinha mais onde tirar dinheiro. O agiota disse que se eu não pagar até o fim do mês, ele vai cobrar de outras formas. Ele mencionou vocês, Cristiane. Mencionou a Júlia. Júlia se encolheu contra Marina, que sentiu a menina tremer. Marina apertou o abraço, sussurrando palavras de conforto enquanto sua mente trabalhava rapidamente. Então o plano era culpar a empregada, receber o dinheiro do seguro, pagar o agiota e todos ficam felizes. Exceto eu, é claro. Eu que perderia meu emprego, minha reputação, talvez até minha liberdade. E minha filha teria que trancar a faculdade. E minha mãe ficaria sem os remédios que ela precisa. Mas isso não importa, não é? O que importa é salvar a pele do Dr. Fernando. A amargura na voz de Marina era palpável. Fernando finalmente levantou os olhos para encará-la, e Marina viu que ele estava chorando. Marina, eu sei que não há desculpa para o que eu ia fazer. Eu sei que isso é imperdoável. Eu estava desesperado e covarde demais para enfrentar as consequências das minhas próprias escolhas. Preferi destruir sua vida a admitir meus erros. Cristiane se afastou do marido como se ele fosse contagioso. Marina, Júlia, venham comigo. Vamos até o escritório. Se as joias estão lá, como o Zé Carioca disse, eu quero vê-las com meus próprios olhos. As 4 pessoas desceram as escadas em silêncio, com Zé Carioca observando do poleiro na sala de estar. Quando passaram por ele, o pássaro inclinou a cabeça e soltou mais uma frase. Atrás dos livros de direito, prateleira do meio, escondido numa caixa de charutos, tudo planejado. Marina sentiu um calafrio. Aquele pássaro tinha ouvido tudo. Cada conversa, cada detalhe do plano. E estava revelando tudo agora como se estivesse contando uma história qualquer. No escritório, Fernando caminhou direto até a estante de livros. Com mãos trêmulas, ele afastou os volumes grossos de direito empresarial e revelou uma caixa de charutos antiga.
Quando abriu, o brilho das joias iluminou o rosto de todos. Ali estava o colar de brilhantes, os brincos de esmeralda, a pulseira de ouro. Tudo intacto. Cristiane pegou as joias com mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você escondeu as joias da minha mãe. As joias que ela me deu, no leito onde passou seus últimos dias. Ia me fazer acreditar que foram roubadas. Ia me fazer acreditar que Marina, a mulher que cuidou da nossa casa e da nossa filha, como se fossem suas, tinha nos traído. Fernando, quem é você? Porque o homem com quem casei jamais seria capaz disso. Fernando estava quebrado, encostado na mesa do escritório como se fosse desmoronar a qualquer momento. Eu sinto muito. Eu sinto tanto, Cristiane. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Zé Carioca, que havia voado atrás deles, pousou no encosto de uma cadeira. O agiota é perigoso. O agiota não brinca. 9 da noite. Precisa ter dinheiro, muito dinheiro, senão a família sofre. Marina olhou para o relógio na parede. Eram 3 da tarde. Eles tinham 6 horas antes do agiota chegar. 6 horas para decidir o que fazer. 6 horas para encontrar uma solução que não envolvesse destruir a vida de uma pessoa inocente. Dr. Fernando, a voz de Marina, saiu surpreendentemente calma, considerando a tempestade de emoções dentro dela. O senhor tem algum plano agora que o golpe do seguro não vai funcionar? Tem alguma forma de conseguir R$250 mil nas próximas 6 horas? Fernando balançou a cabeça derrotado. Os imóveis demoram meses para vender. A empresa está sem fluxo de caixa. Os investimentos estão todos perdidos. Eu não tenho nada. Eu destruí tudo. Destruí meu casamento, destruí a confiança da minha filha, quase destruí sua vida, Marina. E no final, não tenho nada. Júlia, que tinha ficado quieta até então, falou pela primeira vez desde que entraram no escritório. E as obras de arte? A coleção do vovô vale muito, não vale? Cristiane balançou a cabeça. Estão todas em empréstimo, para museus ou penhoradas como garantia de empréstimos que seu pai fez. Não temos mais nada de valor que possa ser vendido rapidamente. Marina sentou-se em uma das cadeiras do escritório, sentindo o peso da situação cair sobre seus ombros. Ela pensou na Letícia, sua filha de 20 anos que estava no 3º ano de enfermagem na USP. Pensou na mãe, Dona Conceição, de 75 anos, que tinha diabetes e precisava de medicamentos caros. Pensou nos 15 anos que dedicara àquela família, acordando antes do sol nascer, atravessando a cidade, limpando, cozinhando, cuidando. E para quê? Para quase ser jogada aos lobos por um homem que não teve coragem de enfrentar suas próprias escolhas. Mas mesmo com toda a raiva, com toda a traição, Marina não conseguia simplesmente virar as costas. Não era assim que sua mãe a criara. Dona Conceição sempre dizia que a verdadeira medida de uma pessoa não está em como ela age quando tudo está bem, mas em como age quando tudo está desmoronando. E naquele momento, com aquela família desmoronando diante de seus olhos, Marina sabia que tinha uma escolha a fazer. Zé Carioca soltou outro som agudo, e as palavras que saíram a seguir fizeram todos no escritório congelarem novamente. O patrão tem dinheiro escondido, $100 mil, conta no exterior, dinheiro não declarado, medo da Receita Federal. Por isso não usa, prefere sacrificar a Marina, prefere destruir uma vida inocente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Cristiane virou-se lentamente para o marido e a expressão em seu rosto era de pura incredulidade misturada com horror. Fernando, diga que isso não é verdade. Diga que você não tem $100 mil escondidos, enquanto planejava destruir a vida da Marina. Fernando não conseguiu olhar para ninguém. Sua voz saiu em um sussurro quebrado. É dinheiro de uns negócios que fiz há alguns anos. Não declarei. Se eu usar agora, vou ser investigado. Posso ir preso por sonegação. Marina se levantou da cadeira tão bruscamente que a fez tombar. Então me deixa ver se eu entendi direito. O senhor tem $100 mil, o que dá mais de R$500 mil, escondidos em uma conta no exterior.
Dinheiro suficiente para pagar o agiota 2 vezes, mas prefere me mandar para a cadeia, destruir minha vida. Deixar minha filha sem poder terminar a faculdade, deixar minha mãe sem remédios. Tudo porque tem medo de ser investigado por sonegação de impostos. É isso. A voz de Marina estava alta agora, toda a raiva e frustração explodindo para fora. Júlia começou a chorar novamente, abraçando a própria mãe. Cristiane estava branca, as joias da mãe ainda nas mãos. Cristiane soltou as joias sobre a mesa do escritório com um estrondo, cada pedra preciosa refletindo as luzes do lustre como pequenas acusações brilhantes. Sua voz, quando finalmente saiu, estava tão fria que Marina sentiu o ar ficar mais pesado. Fernando Augusto Mendes, você preferia ver uma mulher inocente ser acusada de roubo, perder tudo que ela construiu em 15 anos de trabalho honesto, do que enfrentar as consequências dos seus próprios crimes. Você é um covarde. Você não é o homem que eu achei que conhecia. Você é um estranho. Fernando finalmente ergueu os olhos, o rosto vermelho de vergonha e lágrimas. Cristiane, eu estava com medo. A Receita Federal não perdoa a sonegação. Eu podia perder tudo. Podia ir preso. E aí vocês ficariam sem nada. Sem nada? A voz de Cristiane subiu uma oitava. Nós já não temos nada, Fernando. Você jogou tudo fora. Nossa segurança, nosso futuro. Nossa dignidade. E agora descubro que tem R$500.000 escondido enquanto planejava destruir a vida de uma pessoa inocente. Enquanto eu chorei, pensando que as joias da minha mãe tinham sido roubadas. Enquanto sua filha chorou acreditando que a mulher que a criou tinha nos traído. Júlia se afastou da mãe e caminhou até o pai. A menina estava tremendo, mas havia uma firmeza em sua voz que Marina nunca tinha ouvido antes. Pai, amanhã você ia chamar a polícia para prender a tia Marina. Ia deixar ela ser levada algemada. Ia deixar a Letícia ver a própria mãe sendo acusada de roubo. Ia deixar a dona Conceição, que já está tão frágil, passar pela humilhação de ver a filha sendo chamada de ladra. Você ia fazer isso? Zé Carioca, sempre atento, respondeu por Fernando. Sim. Amanhã de manhã. Polícia às 8. Boletim de ocorrência. Marina algemada. Perfeito para o seguro. Perfeito para o agiota. Ninguém desconfia do patrão rico. Todos culpam a empregada pobre. As palavras do papagaio eram como facas sendo enterradas no coração de todos. Marina sentiu suas pernas fraquejarem novamente e se apoiou na mesa. Amanhã de manhã, 8 horas, ela seria acordada pela polícia, algemada na frente dos vizinhos, levada como uma criminosa. A notícia se espalharia pelo bairro, pelo prédio onde morava com a mãe e a filha. Letícia seria vista como filha de ladra. Dona Conceição morreria de vergonha. Tudo isso estava planejado, cada detalhe, e Marina nunca teria descoberto se não fosse pelo papagaio. Marina olhou para Zé Carioca, o pássaro verde e amarelo que agora observava tudo com seus olhos redondos e curiosos. Obrigada, ela sussurrou para o pássaro. Obrigada por me salvar. O papagaio inclinou a cabeça. Marina é boa. Marina é família. Marina não. Merece sofrer. O patrão é mau. O patrão mente. Fernando desmoronou em uma cadeira, a cabeça entre as mãos. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro covarde que ia sacrificar uma mulher inocente para salvar a própria pele. Marina, eu não tenho palavras. Não há desculpa. Não há perdão possível para o que eu ia fazer. Marina se aproximou dele e surpreendentemente sentiu que a raiva estava dando lugar a algo diferente. Não era perdão. Ainda não, mas era uma compreensão de que estava diante de um homem quebrado, destruído pelo próprio vício e más escolhas. Um homem que perdeu o caminho e quase levou todos ao fundo do poço com ele. Doutor Fernando, a voz de Marina estava firme agora. O senhor tem um problema sério. Vício em jogo não é brincadeira. Meu irmão passou por isso. Ele perdeu tudo também. Casa, casamento, emprego. Quase perdeu a vida. Mas ele procurou ajuda. Entrou em um grupo de apoio. Hoje ele está recuperado, reconstruindo a vida dele. O senhor precisa de ajuda. Ajuda profissional. Fernando olhou para Marina como se estivesse vendo um fantasma. Você está me oferecendo ajuda?
Depois de tudo o que eu ia fazer com você? Não. Estou oferecendo por bondade. Marina respondeu com honestidade. Estou oferecendo porque se o Senhor não tratar esse problema, ele vai destruir o Senhor e essa família de novo. E eu não vou permitir que a Júlia sofra mais. Ela não tem culpa das escolhas do Senhor. Cristiane se aproximou de Marina e segurou suas mãos. Marina tinha visto a patroa chorar poucas vezes em 15 anos, mas agora as lágrimas escorriam livremente. Marina, como você consegue ser tão forte, tão generosa? Depois de tudo isso, você ainda pensa na Júlia. Ainda pensa em nós. Marina apertou as mãos de Cristiane. Porque eu passei 15 anos nesta casa. Porque eu vi a Júlia dar os primeiros passos. Porque eu fiz a primeira papinha dela. Porque eu sentei com ela para ensinar a ler. Porque ela me chama de tia, e eu a amo como se fosse minha sobrinha de sangue. Esta família não é perfeita, longe disso, mas ainda é uma família, e famílias não abandonam umas às outras, mesmo nos piores momentos. Júlia soluçou alto e correu para abraçar Marina. Tia, eu te amo tanto, tanto. Você é a melhor pessoa que eu conheço. Marina abraçou a menina, sentindo o coração apertar. Eu também te amo, meu amor. E é por isso que a gente precisa resolver essa situação, juntos. Zé Carioca emitiu um som agudo, quebrando o momento emocional. A agiota está vindo, carro preto, chegou mais cedo, 3 horas adiantado. Perigo, perigo! Todos no escritório congelaram. Marina correu até a janela e viu um carro preto luxuoso estacionando na frente da casa. Eram apenas 6 da tarde. O agiota tinha chegado 3 horas antes do combinado. Ele está aqui, Marina sussurrou, sentindo o pânico subir pela garganta. O agiota está aqui agora. Cristiane empalideceu. Fernando, o que a gente faz? A gente não tem o dinheiro. Você disse que o banco só abre amanhã para fazer a transferência internacional. Fernando se levantou da cadeira, cambaleando. Ele estava visivelmente em pânico. Eu não sei o que fazer. Ele não deveria chegar agora. A gente não tem tempo. Não tem como pegar o dinheiro da conta no exterior até amanhã. Preciso ir pessoalmente ao banco, fazer a transferência. Ele vai me matar. Ele vai matar todos nós. A campainha tocou, um som longo e insistente que ecoou pela casa como um presságio. Zé Carioca voou em círculos, agitado. Perigo, perigo! A agiota não tem paciência. A agiota quer dinheiro, agora! Marina olhou para a família desmoronando ao seu redor e tomou uma decisão. Doutor Fernando, o senhor e a doutora Cristiane vão lá fora conversar com esse homem. Vão explicar a situação. Vão pedir mais tempo, vão negociar. Negociar? Fernando estava branco como papel. Marina, você não entende. Esse homem não negocia. Ele cobra. E se não tem o dinheiro, ele cobra de outras formas. Então vocês vão ter que fazer ele entender que terá o dinheiro amanhã. Todo o dinheiro. Com juros, se for preciso. Mas precisa comprar tempo. Até o banco abrir. E se ele não aceitar? A voz de Cristiane estava trêmula. Marina olhou para Júlia, depois para Cristiane e finalmente para Fernando. Então vamos descobrir do que somos capazes quando não temos escolha. Vamos lá. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Marina sentiu seu coração martelar no peito, enquanto caminhavam até a porta da frente. Fernando ia na frente, as mãos tremendo visivelmente. Cristiane segurava firme as joias que tinham sido devolvidas, como se fossem um talismã de proteção. Júlia ficou para trás com Marina, segurando a mão da mulher com força. Quando Fernando abriu a porta, Marina viu 2 homens no degrau. O primeiro era alto, magro, vestindo um terno preto impecável. Tinha olhos frios que pareciam calcular o valor de cada coisa que viam. O segundo era mais robusto, claramente um segurança ou capanga. Ambos emanavam uma aura de perigo que fez Marina engolir em seco. Fernando, o homem de terno, disse com uma voz surpreendentemente suave. Que bom te encontrar em casa. Vim um pouco mais cedo porque, sabe como é, estava na região e pensei em passar para resolver nosso assunto pendente. Marina viu Fernando engolir em seco. Rodrigo, eu não estava esperando você tão cedo. Nossa conversa era para as 9 da noite. Era o homem chamado Rodrigo,
Deu um sorriso que não chegou aos olhos. Mas, como falei, estava perto e decidi adiantar. Afinal, por que esperar quando podemos resolver tudo agora? Você tem meu dinheiro? Fernando hesitou e Marina viu o pânico crescer em seus olhos. É que a situação está um pouco complicada. Eu preciso de mais um dia. Só mais um dia, e eu tenho o dinheiro todo. Rodrigo inclinou a cabeça, como um predador estudando a presa. Um dia? Fernando, você já... Me deve há 3 meses. Você já pediu mais tempo 2 vezes. E agora quer mais um dia? Preciso de uma razão muito boa para aceitar isso. Foi quando Cristiane deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Sua voz saiu firme, sem o tremor anterior. O dinheiro está em uma conta no exterior. Meu marido precisa ir pessoalmente ao banco amanhã de manhã para fazer a transferência. É um procedimento que não pode ser feito online ou por telefone, mas o dinheiro está lá. Todo o dinheiro que você está cobrando. Rodrigo estudou Cristiane por um longo momento, depois olhou para Fernando. Conta no exterior? Interessante. E por que eu deveria acreditar nisso? Por que eu deveria acreditar que você não está me enrolando de novo? Porque eu vou com ele ao banco amanhã. Cristiane respondeu sem hesitar. Eu vou garantir pessoalmente que essa transferência seja feita. E se você quiser, pode mandar alguém para nos acompanhar. Pode ir você mesmo, mas o dinheiro está lá e será seu amanhã ao meio-dia. Marina observou a interação com o coração na boca. Cristiane estava sendo incrivelmente corajosa, mas Marina podia ver o medo nos olhos dela. Rodrigo ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Depois olhou para seu comparsa e deu um leve aceno. Está bem, ele disse finalmente. Amanhã ao meio-dia, mas não no banco. Vocês fazem a transferência de manhã e me trazem o dinheiro em espécie, em um local que eu vou informar. E Fernando, se você não aparecer, se tentar me enganar de novo, eu não vou ser tão compreensivo da próxima vez. Entendido? Fernando acenou com a cabeça vigorosamente. Entendido. Amanhã ao meio-dia, você terá seu dinheiro. Rodrigo deu um último olhar para a família reunida na entrada, seus olhos passando por Marina e Júlia antes de voltar para Fernando. Até amanhã, então. E Fernando, não me decepcione. Eu realmente não gosto de ser decepcionado. Com isso, os 2 homens viraram e foram embora. Marina viu o carro preto partir pela rua antes de finalmente soltar o ar que estava prendendo. Ao lado dela, Fernando desabou contra o batente da porta, as pernas cedendo. Cristiane o segurou, ela mesma tremendo agora que a adrenalina estava passando. A porta se fechou e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando escorregou pelo batente até sentar no chão do hall, de entrada, a respiração pesada e irregular. Cristiane se encostou na parede, as mãos ainda tremendo. Júlia correu para Marina e se agarrou a ela como uma criança assustada, apesar dos seus 17 anos. Marina olhou para aquela família destruída e sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva ainda estava lá, queimando em algum lugar profundo, mas também havia uma estranha sensação de alívio. Eles tinham ganhado tempo. Um dia. 24 horas para resolver uma bagunça que levou anos para ser criada. Zé Carioca pousou no corrimão da escada, observando todos com seus olhos atentos. A agiota foi embora. Comprou tempo. Amanhã ao meio-dia. Precisa do dinheiro, todo o dinheiro, $80 mil, R$500 mil. Marina franziu a testa. Eu pensei que a dívida era R$250 mil. Fernando levantou a cabeça, o rosto ainda pálido. Mas com juros, multas e tudo mais, ele está cobrando 280 mil agora. E subindo a cada dia. Cristiane se abaixou ao lado do marido, mas não o tocou. Fernando, amanhã de manhã, assim que o banco abrir, nós vamos lá. Vamos transferir o dinheiro dessa conta. Vamos sacar em espécie. E vamos pagar esse homem. Mas depois disso, depois de resolvermos essa situação imediata, você e eu vamos ter uma conversa muito séria sobre o nosso casamento. Fernando acenou com a cabeça, sem conseguir olhar para a esposa. Eu sei que estraguei tudo. Talvez seja melhor você ir embora, levar a Júlia. Vocês merecem algo melhor do que um marido jogador, mentiroso e covarde.
Júlia soltou Marina e se ajoelhou ao lado dos pais. Pai, eu estou com muita raiva de você, tão brava que nem consigo colocar em palavras. Mas você continua sendo meu pai. E se você realmente quer consertar as coisas, precisa começar procurando ajuda. Ajuda de verdade, como a tia Marina disse. Marina se aproximou do grupo e se agachou também, formando um círculo. Dr. Fernando, vício em jogo é uma doença. Não é falta de caráter ou fraqueza moral. É uma doença que precisa de tratamento. Meu irmão Marcelo passou pela mesma coisa. Ele perdeu a casa, o casamento, quase perdeu os filhos. Mas quando finalmente admitiu que precisava de ajuda e começou a frequentar os jogadores anônimos, a vida dele começou a se reconstruir. Ele está limpo há 5 anos agora. Tem um emprego novo, se reconciliou com os filhos. Não foi fácil, mas foi possível. Fernando finalmente olhou para Marina e ela viu nos olhos dele algo que parecia esperança desesperada. Você acha que tem jeito para mim? Depois de tudo que eu fiz? Depois de ter planejado destruir sua vida? Eu não sei, Marina respondeu honestamente. Eu sei que o caminho vai ser difícil. Vai exigir que o senhor admita seus erros, enfrente as consequências e trabalhe todos os dias para se manter longe do jogo. Mas sim, eu acho que tem jeito, se o senhor realmente quiser mudar. Cristiane limpou as lágrimas do rosto e respirou fundo. Primeiro resolvemos a questão do agiota. Depois lidamos com a empresa, as dívidas, os problemas legais com a conta no exterior. E depois, Fernando, você vai procurar tratamento. Não é uma sugestão, é uma exigência. Se você quer qualquer chance de salvar este casamento, de reconstruir a confiança da sua filha, você vai procurar ajuda. Fernando acenou com a cabeça vigorosamente. Eu vou. Eu juro que vou. Eu vou fazer qualquer coisa para consertar isso. Zé Carioca emitiu um som que quase parecia aprovador. Patrão vai se tratar. Patrão vai melhorar. Família vai ficar bem. Marina salvou todos. Marina não pôde deixar de sorrir levemente diante da declaração do papagaio. Não fui só eu, Zé. Você foi o herói aqui. Se não fosse por você revelando tudo, eu estaria sendo acusada de roubo agora. Talvez até presa. O pássaro inclinou a cabeça, claramente orgulhoso de si mesmo. Marina é inocente. Zé Carioca sabe. Zé Carioca ouve tudo. Zé Carioca fala a verdade. Os 4 adultos finalmente se levantaram do chão, cada um processando tudo o que tinha acontecido naquela tarde impossível. Marina olhou para o relógio na parede. Eram 7 da noite. Em menos de 4 horas, suas vidas tinham sido viradas do avesso, quase destruídas, e então, de forma inesperada, receberam uma segunda chance. Doutora Cristiane, Marina disse suavemente, eu preciso ir para casa. Minha mãe e a Letícia devem estar se perguntando onde estou. Geralmente eu já cheguei a essa hora. Cristiane pegou a bolsa e tirou um envelope grosso. Marina, este é seu salário deste mês, mais um extra. Quero que você tire alguns dias de folga. Depois de tudo que passou hoje, você merece descansar. E quando voltar as coisas vão ser diferentes, eu prometo. Marina hesitou antes de pegar o envelope. Doutora Cristiane, eu não estou fazendo isso por dinheiro. Estou fazendo pela Júlia, por essa família que eu ajudei a construir. Eu sei, Cristiane respondeu, colocando o envelope nas mãos de Marina. Mas você merece ser valorizada. Você merece saber que a gente reconhece tudo o que você fez por nós todos esses anos. E Marina, quando essa crise passar, quero ter uma conversa com você sobre seu futuro aqui, sobre como podemos fazer as coisas de forma diferente, melhor. Marina guardou o envelope na bolsa, ainda processando tudo. Júlia a abraçou forte mais uma vez. Tia, obrigada por não nos abandonar. Obrigada por continuar acreditando na gente mesmo quando a gente não merecia. Marina beijou a testa da menina. Você sempre mereceu, meu amor. Sempre. Fernando se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Marina, eu sei que você não pode me perdoar agora. Talvez nunca possa. Mas eu quero que saiba que vou passar o resto da vida tentando ser digno da segunda chance que você me deu. Vou procurar tratamento.
Vou consertar essa bagunça e vou garantir que você seja compensada por tudo o que passou hoje. Marina olhou para o homem, que quase destruiu sua vida, e acenou com a cabeça. Eu espero que sim, Dr. Fernando. Por você, pela sua família e por mim também. Zé Carioca voou até o ombro de Marina, fazendo-a sorrir. Papagaio quer ir com Marina? Não, não, fique aqui cuidando da família. Eles vão precisar de você amanhã para garantir que tudo saia como planejado. O pássaro voou de volta para Cristiane. Marina é sábia. Marina é forte. Marina é família. Marina pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Amanhã ao meio-dia. Não se atrasem. E Dr. Fernando, sobre aquela conta no exterior depois que pagar, o agiota, o senhor precisa regularizar essa situação. Sonegação de impostos não vai sumir sozinha. Fernando acenou, a vergonha evidente no rosto. Eu sei. Vou contratar um advogado tributarista. Vou fazer um acordo com a Receita. Vou pagar multas, juros, o que for preciso. Mas vou fazer as coisas do jeito certo dessa vez. Marina saiu da mansão e começou a longa jornada de volta para casa. Enquanto esperava no ponto de ônibus, ela tirou o celular e ligou para a filha. Letícia atendeu no segundo toque, a voz preocupada. Mãe, onde você está? Já está tarde. Desculpa, filha. Tive um problema no trabalho. Estou indo para casa agora. Como está a vovó? Bem, tomou os remédios, jantou, está assistindo novela. Mãe, tá tudo bem? Sua voz está estranha. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente. Está tudo bem agora, filha. Tudo está bem. Quando eu chegar em casa, a gente conversa. Quando o ônibus finalmente chegou e Marina se sentou junto à janela, ela deixou as lágrimas escorrerem livremente. Não eram apenas lágrimas de alívio, embora houvesse muito disso. Eram lágrimas de exaustão emocional, de raiva ainda não totalmente processada, de medo do que poderia ter acontecido. Mas também havia lágrimas de esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, algo de bom pudesse sair de todo aquele caos. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo como sempre, mas desta vez não para ir trabalhar. Ficou em casa com a mãe e a filha, tentando explicar o que tinha acontecido sem entrar em todos os detalhes sórdidos. Dona Conceição segurou a mão da filha com força, os olhos cheios de lágrimas. Minha filha, Deus protegeu você. Aquele papagaio foi um anjo disfarçado. Marina sorriu levemente. Talvez tenha sido, mãe. Talvez tenha sido. Às 10 da manhã seu celular tocou. Era Cristiane. Marina, estamos no banco. Conseguimos fazer a transferência. Vamos sacar o dinheiro agora e ir direto para o encontro com o Rodrigo. Queria que você soubesse. Marina sentiu um peso sair de seus ombros. Obrigada por me avisar, doutora Cristiane. Boa sorte. Quando desligou, Letícia estava olhando para ela com curiosidade. Mãe, o que realmente aconteceu ontem? Você pode me contar agora? Marina olhou para a filha. Tão bonita, tão inteligente, quase uma enfermeira formada. Pensou em como tinha quase perdido tudo, como Letícia quase teve que ver a mãe sendo acusada de roubo, como Dona Conceição quase teve que suportar a humilhação de ter a filha presa. Letícia, às vezes as pessoas fazem escolhas terríveis, escolhas que podem destruir vidas, mas ontem a verdade apareceu de uma forma que ninguém esperava. E hoje, essa família está tendo uma segunda chance de fazer as coisas certas. Ao meio-dia, Marina estava sentada com a mãe e a filha na sala, quando seu celular tocou novamente. Era Cristiane de novo, mas desta vez a voz dela estava diferente, mais leve, aliviada. Marina, está feito. Entregamos o dinheiro. $80.000 em espécie. O Rodrigo aceitou e deu mais um mês para pagarmos o restante. Mas agora temos tempo para vender a empresa, quitar tudo direito. Marina fechou os olhos, sentindo finalmente que poderia respirar. Graças a Deus, doutora Cristiane. Graças a Deus. Marina, Cristiane continuou, sua voz ficando mais séria. Fernando e eu conversamos muito esta manhã, sobre tudo. Sobre a empresa, sobre as dívidas, sobre o futuro. E a gente queria conversar com você também.
Pode vir aqui esta tarde? Tenho uma proposta que gostaríamos de fazer. Marina hesitou. Proposta? Por favor, Marina. Confie em mim mais uma vez. Isso é importante, para todos nós. Marina concordou, e algumas horas depois estava de volta à mansão no Jardim Europa. Desta vez, porém, a atmosfera era completamente diferente. Não havia tensão no ar, apenas uma espécie de cansaço resignado misturado com algo que parecia esperança cautelosa. Cristiane a recebeu na porta com um abraço apertado. Obrigada por vir. Fernando e Júlia estão na sala. Vamos conversar todos juntos. Na sala de estar, Fernando estava sentado no sofá, com Júlia ao lado. Zé Carioca estava em seu poleiro, observando tudo com interesse. Quando Marina entrou, o pássaro soltou um som alegre. Marina voltou. Marina é da família, sempre foi, sempre será. Marina se sentou na poltrona que Cristiane indicou, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Fernando parecia diferente, mais velho de alguma forma, como se o peso das últimas 24 horas tivesse acrescentado anos ao seu rosto. Mas havia também algo diferente em seus olhos, uma clareza que não estava lá antes. Marina, Fernando começou, a voz hesitante, mas firme. Eu e Cristiane passamos a manhã conversando. Sobre tudo. Sobre as dívidas, sobre meu vício, sobre o futuro desta família. E chegamos a algumas conclusões difíceis. Cristiane se sentou ao lado do marido, mantendo uma distância sutil, mas perceptível. Nós recebemos uma ligação esta manhã, logo depois de pagarmos o Rodrigo. É de um empresário que tem interesse em comprar a empresa do Fernando. A oferta não é o que valíamos há 2 anos, mas é suficiente para pagar todas as dívidas restantes e sobrar algum capital. Fernando continuou. A princípio, meu instinto foi recusar. A empresa é tudo que construí nos últimos 20 anos. Mas então, Marina, você disse algo ontem que não saiu da minha cabeça. Você disse que vício é uma doença que precisa de tratamento. E eu percebi que enquanto eu tiver essa empresa, com toda a pressão e estresse que ela traz, vou estar em risco de recair. Júlia, que tinha ficado quieta até então, falou suavemente. A gente decidiu vender, tia Marina. Vender tudo. A empresa, a mansão, os carros. Começar de novo. Do zero. De verdade desta vez. Marina olhou para cada um deles, processando o que estavam dizendo. Vocês vão vender tudo? Cristiane acenou. A mansão vale muito. Suficiente para quitar o que sobrar das dívidas depois da venda da empresa, regularizar a situação com a Receita Federal e ainda ter um capital para recomeçar. Nós vamos nos mudar para uma casa menor, muito menor, mas será nossa sem dívidas, sem o peso de manter esse padrão de vida que nos sufocava. Fernando se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Marina, eu liguei esta manhã para um advogado tributarista. Vou fazer um acordo com a Receita. Vou declarar o dinheiro da conta no exterior, pagar todas as multas e juros. Vou limpar essa sujeira que criei. E também já agendei minha primeira reunião nos Jogadores Anônimos. É amanhã à noite. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Era alívio, mas também uma estranha sensação de orgulho. Aquela família que tinha estado à beira do colapso completo há apenas um dia estava tomando decisões corajosas. Eu fico feliz em ouvir isso, Dr. Fernando. De verdade. Mas tem mais, Cristiane disse, trocando um olhar com o marido. Nós tivemos uma ideia. Uma ideia que envolve você, Marina, se você estiver disposta a ouvir. Marina franziu a testa. Que tipo de ideia? Júlia não conseguiu se conter. Tia, a gente quer que você seja nossa sócia, nossa parceira de verdade. Marina piscou, confusa. Sócia? Do quê? Cristiane sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Marina via em dias. Depois de vender tudo e quitar as dívidas, vamos ter algum dinheiro sobrando. Não muito, mas suficiente para começar algo novo. E Fernando e eu sempre sonhamos em ter uma pousada, em alguma cidade do interior, longe da loucura de São Paulo. Um lugar tranquilo, bonito, onde possamos recomeçar. Fernando continuou. Mas não queremos fazer isso sozinhos. Queremos fazer com alguém em quem confiamos. Alguém que conhece o valor do trabalho duro.
alguém que é honesta, dedicada e que já provou que é parte desta família de todas as formas que importam. Marina, queremos que você seja nossa sócia, uma sócia de verdade, com participação nos lucros, poder de decisão, tudo. Marina ficou boquiaberta. Vocês estão falando sério? Vocês querem que eu, uma faxineira, seja sócia de vocês em um negócio? Você não é apenas uma faxineira, Marina. Cristiane disse firmemente. Você é uma mulher inteligente, trabalhadora, com habilidades incríveis em administração doméstica, culinária, hospitalidade. Você é exatamente o tipo de parceira que precisamos. E mais importante, você é família. De verdade, não no papel, não por sangue, mas por escolha e amor. Júlia se levantou e foi se ajoelhar na frente de Marina. Tia, por favor, diz que sim. Por favor, a gente quer fazer isso. Juntos, como família. Zé Carioca, que tinha ficado surpreendentemente quieto, escolheu aquele momento para falar. Marina merece. Marina é família. Marina é sócia. Todos juntos. Família forte. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Não tenho capital. Você tem algo mais valioso, Fernando disse. Você tem experiência, dedicação e uma ética de trabalho que nenhum dinheiro pode comprar. Nós entramos com o capital financeiro. Você entra com seu conhecimento e trabalho. E dividimos tudo de forma justa. 30% para você, 30% para mim, 30% para Cristiane e 10% em um fundo para Júlia quando ela terminar a faculdade. Marina estava sem palavras. Parte dela queria aceitar imediatamente, mas outra parte, a parte prática que tinha aprendido a desconfiar de promessas bonitas, hesitava. E a Letícia? E minha mãe? Elas dependem de mim. Por isso mesmo, Cristiane disse suavemente. Como sócia, você vai ganhar muito mais do que ganha agora. Vai poder dar uma vida melhor para sua filha e sua mãe. Letícia pode continuar a faculdade sem se preocupar. Dona Conceição pode ter todos os remédios que precisa. E você, Marina, você pode finalmente ser reconhecida pelo seu verdadeiro valor. Marina fechou os olhos tentando processar tudo. Era muita coisa, muita mudança. Há apenas 2 dias, sua vida estava em uma rotina previsível. Acordar, trabalhar, voltar para casa. E agora estava sendo oferecida uma chance de se tornar empresária. Sócia, parte de algo novo. Tia, Júlia segurou as mãos de Marina. A gente sabe que é muito para digerir. E a gente sabe que depois do que o papai fez, você tem todo o direito de não confiar na gente. Mas eu juro pela minha vida que isso é real. A gente quer fazer isso com você. Fernando se levantou e foi até Marina, mas não se aproximou muito. Manteve uma distância respeitosa. Marina, eu sei que quebrei sua confiança. Eu sei que vou levar muito tempo para reconquistá-la, se é que algum dia conseguir. Mas esta oferta é sincera. Nós queremos você como parte disso. Como parte da família de verdade, não apenas como empregada. Marina abriu os olhos e olhou para cada um deles. Viu a esperança genuína em seus rostos. Viu o remorso em Fernando. Viu o amor em Júlia. Viu a determinação em Cristiane. E algo dentro dela, algo que tinha sido ferido e quase quebrado, começou a se curar. Eu preciso de tempo para pensar. Preciso conversar com minha mãe e com a Letícia. Esta não é uma decisão que posso tomar sozinha. Claro, Cristiane disse imediatamente. Tome o tempo que precisar. Mas, Marina, enquanto você pensa, quero que saiba algo. Independente da sua decisão sobre a pousada, eu já tomei algumas decisões sobre seu trabalho aqui. A partir de agora, você vai ter um aumento de 50% no salário. Vai ter um fundo de aposentadoria que vamos contribuir mensalmente. E vai ter férias remuneradas, algo que eu deveria ter oferecido há anos. Marina arregalou os olhos. Doutora Cristiane, isso é muito. Não é nem perto do suficiente, Cristiane respondeu, sua voz firme. Mas é um começo. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que você passou. E Marina, mesmo se você decidir não ser nossa sócia na pousada, mesmo se decidir procurar outro emprego depois de tudo isso,
Essas condições continuam valendo enquanto você estiver conosco, porque você merece. Sempre mereceu. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Júlia a abraçou forte e Cristiane se juntou ao abraço. Até Fernando, mantendo uma distância respeitosa, tinha lágrimas nos olhos. Zé Carioca voou em círculos cantando: família, família, amor, perdão, segunda chance. Aquela noite, Marina voltou para casa mais cedo do que o normal. Encontrou Letícia estudando na mesa da cozinha e Dona Conceição assistindo televisão. As duas olharam surpresas quando Marina entrou. Mãe? Letícia se levantou. Você está bem? Você está chorando? Marina se sentou à mesa e contou tudo. Cada detalhe sórdido da acusação, do plano, da revelação do papagaio, do agiota, da proposta. Quando terminou, Letícia estava com as mãos sobre a boca, os olhos arregalados. Dona Conceição tinha se aproximado e segurava a mão da filha com força. Minha filha, Dona Conceição disse com a voz trêmula, minha filha querida, você quase foi destruída por causa da fraqueza daquele homem, mas Deus te protegeu. Aquele pássaro foi um instrumento de Deus. Marina sorriu através das lágrimas. Foi, mãe, foi mesmo. Letícia estava processando tudo. Mãe, eles querem que você seja sócia deles em uma pousada? Isso é sério? Marina acenou. É, mas eu não sei o que fazer, filha. É muita mudança. Teríamos que nos mudar, provavelmente para o interior. Você teria que trocar de faculdade ou fazer o trajeto todo dia. E tem a vovó para considerar. Dona Conceição bateu na mesa com a mão livre, surpreendendo ambas. Marina, você vai aceitar essa oferta. Mãe? Você vai aceitar, porque essa é a chance que você esperou a vida toda. Você trabalhou como empregada por 15 anos. 15 anos acordando de madrugada, atravessando a cidade, cuidando de uma casa que não era sua. E agora está sendo oferecida a chance de ter seu próprio negócio, de ser dona, de ser sócia. Você não vai jogar isso fora por causa de mim. Mas, mãe, sua saúde. Minha saúde vai estar bem em qualquer lugar, que tenha um médico e uma farmácia. E eu prefiro viver em uma cidade pequena do interior do que nesta cidade maluca. Marina, aceita essa oferta. Por você. Por mim. Pela Letícia. Letícia acenou vigorosamente. Vó tem razão, mãe. Isso é incrível. Você pode ser empresária. E eu posso terminar a faculdade em qualquer lugar. Ou fazer EAD. Não importa. O que importa é que você merece isso. Você sempre mereceu mais do que o mundo te deu. Marina olhou para as duas mulheres mais importantes da sua vida e sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era algo ruim. Era como se uma parede que ela tinha construído ao redor do coração, uma parede de proteção contra a dor e decepção, estivesse se desfazendo. E do outro lado havia possibilidades, esperança, um futuro diferente. Então vocês acham que eu devo aceitar? Dona Conceição apertou a mão da filha. Eu acho que você deve seguir seu coração, mas também acho que seu coração já sabe a resposta. 2 anos depois, Marina estava na varanda da pousada Zé Carioca, em Campos do Jordão, observando o sol nascer sobre as montanhas. O ar frio da manhã trazia o cheiro de pinheiros e o som distante de pássaros acordando. Ela segurava uma xícara de café quente entre as mãos e sorria ao ver as primeiras luzes do dia pintando o céu de rosa e laranja. Muito tinha mudado desde aquele dia terrível em que quase foi acusada de roubo. A transformação não tinha sido fácil nem rápida, mas tinha sido real. Depois que Marina aceitou a proposta de sociedade, os eventos se precipitaram rapidamente. Fernando vendeu a empresa em menos de 1 mês. A mansão no Jardim Europa foi colocada à venda e vendida em 6 semanas para uma família de empresários. Os carros de luxo foram trocados por modelos mais modestos, e a família se mudou para uma casa simples, mas confortável enquanto procuravam a propriedade perfeita para a pousada. Foi Júlia quem encontrou o lugar. Uma propriedade antiga em Campos do Jordão, com 5 chalés que precisavam de reforma, uma casa principal com sala de estar ampla e cozinha industrial, e 5 hectares de terra com vista para as montanhas. Estava abandonada há anos e precisava de muito trabalho,
Mas o preço era acessível e o potencial era evidente. Levou 8 meses para reformar tudo. Fernando, sob orientação de Marina e com a ajuda de uma equipe de pedreiros e marceneiros locais, transformou os chalés em acomodações charmosas e aconchegantes. Cristiane usou seu talento para design para decorar cada espaço com um estilo rústico elegante que conquistou os primeiros hóspedes imediatamente. Júlia, que tinha trancado temporariamente a faculdade de Direito e começou a estudar hotelaria online, criou as redes sociais da pousada e desenvolveu uma estratégia de marketing que trouxe visitantes desde a primeira semana de inauguração. E Marina se revelou o coração da operação. Com sua experiência em hospitalidade, ela treinava a pequena equipe de funcionários, supervisionava a limpeza e manutenção dos chalés e, mais importante, cozinhava. Os cafés da manhã da pousada Zé Carioca rapidamente se tornaram famosos na região. Bolos caseiros, pães frescos, geleias artesanais, café coado na hora. Tudo feito pelas mãos de Marina, que descobriu que cozinhar para pessoas gratas era muito diferente de cozinhar como empregada. Letícia tinha conseguido transferência para uma universidade em São José dos Campos e fazia o trajeto 3 vezes por semana, ajudando na pousada nos finais de semana. Dona Conceição tinha seu próprio quartinho na casa principal, com vista para o jardim que Fernando cuidava pessoalmente todos os 2 dias. A saúde dela tinha até melhorado com o ar puro da montanha e a vida mais tranquila. Fernando tinha cumprido todas as suas promessas, frequentava as reuniões dos jogadores anônimos religiosamente 3 vezes por semana, tinha feito terapia individual também. Não tinha apostado um único centavo em 2 anos. A dívida com o Rodrigo tinha sido completamente quitada 4 meses depois do primeiro pagamento, usando o dinheiro da venda da empresa. A situação com a Receita Federal tinha sido resolvida com um advogado tributarista competente. Fernando pagou multas pesadas, mas evitou problemas maiores ao se voluntariar para regularizar tudo. O relacionamento entre Fernando e Cristiane tinha sido reconstruído lentamente. Eles dormiam em quartos separados os primeiros 6 meses, trabalhando através de terapia de casal para reconstruir a confiança que tinha sido quebrada. Mas gradualmente, passo a passo, o amor entre eles foi se reacendendo. Não era o mesmo amor de antes. Era mais maduro, mais consciente, construído sobre honestidade e trabalho duro, em vez de aparências e conveniência. A porta da varanda se abriu e Zé Carioca voou para fora, pousando no ombro de Marina. O papagaio tinha seu próprio viveiro na área comum da pousada, mas tinha livre acesso a toda a propriedade. Os hóspedes adoravam ele, especialmente as crianças. Zé tinha se tornado a mascote oficial da pousada, e sua história, claro, era parte do charme do lugar. Bom dia, Marina. O papagaio cantou. Café está cheiroso. Hóspedes vão acordar. Marina acariciou as penas verdes do pássaro. Bom dia, Zé. Você salvou todos nós, sabia? Você é o herói desta história. Zé Carioca é família. Todos são família. Família de verdade. O pássaro bicou carinhosamente a orelha de Marina. A porta se abriu novamente e Júlia saiu, ainda de pijama e com os cabelos desgrenhados. Tia, você já está acordada? São só 6 da manhã. Marina sorriu. Velhos hábitos. 15 anos acordando às 5 da manhã não se apagam assim tão facilmente. Júlia se aproximou e abraçou Marina pelo lado, apoiando a cabeça no ombro da mulher. Você sabe que não precisa acordar tão cedo mais, né? Você é dona agora. Você pode dormir até mais tarde se quiser. Marina riu suavemente. Eu sei, mas eu gosto de ver o sol nascer. Gosto deste momento de paz antes do dia começar. E além disso, os pães precisam ir ao forno em breve se vamos ter café da manhã fresco para os hóspedes às 8. Júlia suspirou contente. Tia, você se lembra daquele dia? Há 2 anos, quando meu pai quase destruiu tudo. Como eu poderia esquecer? Às vezes eu ainda tenho pesadelos com isso. Com o que poderia ter acontecido se o Zé não tivesse falado? Se você tivesse sido acusada? Se tivesse ido presa? A vida seria tão diferente agora. Marina apertou o abraço.
Mas não aconteceu, meu amor. E olha onde estamos agora. Olha o que construímos juntos. Elas ficaram em silêncio por um momento, observando o sol continuar sua ascensão. Então Júlia falou novamente, sua voz mais suave. Meu pai está bem, tia, realmente bem. Ele não aposta há mais de 2 anos. Está feliz cuidando do jardim, fazendo manutenção dos chalés, conversando com os hóspedes. É como se ele tivesse encontrado a paz que estava procurando no lugar errado todo esse tempo. Marina acenou. Eu vejo isso. Vejo como ele mudou. Como vocês todos mudaram. Como eu mudei também. Você acha que conseguiu perdoar ele completamente? Júlia perguntou, virando-se para olhar Marina nos olhos. Marina pensou por um momento antes de responder. Eu não sei se é perdão completo. Ainda dói quando lembro do que ele planejou fazer. Mas escolhi deixar aquela dor no passado. Escolhi focar no presente, no que construímos juntos, no futuro que estamos criando. E isso, eu acho, é a melhor forma de perdão que consigo oferecer. Júlia abraçou Marina mais forte. Você é incrível, tia. A pessoa mais forte que conheço. Não sou forte, meu amor. Sou apenas uma mulher que aprendeu que segurar rancor machuca mais quem segura do que quem errou. E que família, verdadeira família, é sobre escolher estar junto mesmo quando é difícil. A porta se abriu mais uma vez e Cristiane saiu, já, vestida e arrumada para o dia. Bom dia, vocês duas. E bom dia, Zé. Os hóspedes do Chalé 3 pediram café da manhã às 7h30 hoje, porque vão fazer uma trilha cedo. Marina se afastou de Júlia e começou a caminhar em direção à cozinha. Sem problema, vou adiantar o preparo deles. Letícia já está acordada? Ainda dormindo. Deixa ela descansar. Ontem ela teve prova na faculdade e chegou tarde. Marina entrou na cozinha ampla e luminosa, seu domínio absoluto. As panelas pendiam organizadas acima da ilha central. Os ingredientes estavam todos em seus lugares. Era seu espaço e ela o amava. Começou a preparar a massa do pão. Os movimentos automáticos depois de anos de prática. Cristiane a seguiu e começou a preparar o café. Cristiane, Marina disse enquanto trabalhava a massa. Eu nunca te perguntei. Você se arrepende? De tudo isso? De ter deixado a mansão, a vida de luxo, tudo que vocês tinham em São Paulo? Cristiane pausou, a jarra de café na mão. Então ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Nem por um segundo, Marina. Nem por um único segundo. A vida que tínhamos era uma mentira construída sobre dívidas e aparências. Era sufocante. Era vazia. Aqui, nesta pousada, cozinhando ao seu lado, trabalhando com minha filha, vendo meu marido saudável e feliz, eu finalmente encontrei algo real. Algo que vale a pena. Marina sentiu uma onda de emoção e teve que piscar para afastar as lágrimas. Quem diria que uma acusação falsa e um papagaio tagarela nos levariam a isso, não é? Cristiane riu, um som leve e musical. Quem diria mesmo? Mas sabe, Marina, eu aprendi algo nesses 2 anos. Aprendi que às vezes a maior bênção vem disfarçada da pior crise. Se aquele dia terrível não tivesse acontecido, Fernando talvez nunca tivesse tocado o fundo. Talvez nunca tivesse procurado ajuda. Talvez tivesse continuado apostando até perder tudo de verdade. E nós nunca teríamos construído isso aqui. Nunca teríamos você como sócia de verdade, como família de verdade. Dona Conceição entrou na cozinha movendo-se lentamente com o auxílio de uma bengala. Bom dia, meninas. Que cheiro maravilhoso. Quem quer café? Eu faço para a senhora, mãe, Marina disse, limpando as mãos na toalha. Não, eu faço. Vocês têm que preparar o café da manhã para os hóspedes. Eu só vim fazer minha xícara e talvez roubar um pedaço desse pão quando ficar pronto. As 3 mulheres riram juntas e o som encheu a cozinha de calor. Fernando apareceu na porta, vestindo jardineira e botas de trabalho. Alguém viu o podador? Preciso aparar as roseiras antes que os hóspedes acordem. Está no galpão, Fernando, Cristiane respondeu. Onde sempre fica. Ah, certo. Desculpa. A cabeça ainda está meio dormindo. Fernando pegou uma xícara de café e então parou, olhando para as 3 mulheres na cozinha e Júlia, que tinha entrado logo atrás dele. Vocês sabem, ele disse suavemente,
Eu sei que já falei isso 1000 vezes, mas preciso falar de novo. Obrigado. Obrigado por não terem desistido de mim. Obrigado por terem me dado uma segunda chance quando eu não merecia. Marina parou o que estava fazendo e olhou para o homem que quase destruiu sua vida. Via agora não o patrão rico e arrogante, mas um ser humano imperfeito, que tinha cometido erros terríveis, mas estava genuinamente tentando ser melhor. Fernando, todos nós merecemos segundas chances. Todos nós merecemos a oportunidade de crescer a partir de nossos erros. Você agarrou essa chance com as 2 mãos. Isso que importa. Fernando acenou, emocionado, e saiu rapidamente antes que alguém pudesse ver as lágrimas em seus olhos. Zé Carioca, que tinha ficado quieto até então, escolheu aquele momento para falar. Família é amor. Família é perdão. Família é segunda chance. A verdade salvou a família. Marina sorriu para o papagaio. Sim, Zé. A verdade salvou a família. E você foi quem trouxe essa verdade à luz. O dia na pousada Zé Carioca seguiu em seu ritmo tranquilo. Os hóspedes elogiaram o café da manhã, tiraram fotos com o papagaio, fizeram trilhas pelas montanhas e voltaram para um jantar delicioso preparado por Marina. À noite, a família se reuniu na varanda da casa principal, como faziam todas as noites quando não estavam muito cansados. Sabe, Júlia disse olhando para as estrelas. Eu estava pensando. Talvez a gente deva escrever nossa história. A história real de como quase perdemos tudo e depois reconstruímos. Acho que poderia inspirar outras pessoas. Marina riu. Quem ia acreditar? Uma faxineira quase acusada de roubo, salva por um papagaio falante que depois se torna sócia em uma pousada. Parece roteiro de novela. Mas é verdade, Cristiane disse. E a verdade é mais estranha que a ficção, não é? Marina, você concordaria? Se Júlia escrevesse nossa história, Marina pensou, por um momento. Se for para inspirar outras pessoas a não desistir quando tudo parece perdido, se for para mostrar que segundas chances existem, que famílias podem ser reconstruídas, que perdão é possível, então sim, conte nossa história. Fernando, que estava sentado um pouco afastado, falou suavemente. Mas conte a verdade toda. Não me poupe. As pessoas precisam saber o quão baixo alguém pode cair por causa do vício. Precisam saber as consequências. Mas também precisam saber que há esperança, que há saída, que há redenção. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Marina ficou sozinha na varanda mais uma vez. Olhou para as estrelas brilhando sobre as montanhas e pensou em tudo que tinha acontecido. Pensou na mulher que era 2 anos atrás, a faxineira que acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus e passava o dia cuidando de uma casa que não era sua. Pensou em como tinha quase perdido tudo por causa da fraqueza de outra pessoa. E pensou na mulher que era agora, uma empresária respeitada, uma sócia com voz ativa, uma figura maternal para uma família que a amava de verdade. A jornada não tinha sido fácil. Ainda havia dias em que a dor da traição voltava. Dias em que ela se perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas então olhava ao redor, via a pousada que ajudaram a construir, via a família que tinham se tornado, via o futuro que estavam criando juntos, e sabia que tinha feito a escolha certa. Não a escolha mais fácil, mas a certa. Zé Carioca apareceu do nada, voando para seu ombro. O pássaro tinha o hábito de aparecer nos momentos mais inesperados, como se soubesse quando alguém precisava de companhia. Marina está feliz? O papagaio perguntou, inclinando a cabeça. Marina acariciou as penas do pássaro suavemente. Sim, Zé. Marina está feliz. Finalmente, genuinamente feliz. Família é feliz. Todos felizes. Segunda chance foi boa. Verdade salvou todos. Marina sorriu. Você está certo, meu amigo. A verdade salvou todos nós. E você? Você foi o herói improvável que trouxe essa verdade à luz. Quem imaginaria que um papagaio mudaria tantas vidas? Zé Carioca é esperto. Zé Carioca ouve tudo. Zé Carioca ama a família. E a família ama Zé Carioca. Marina respondeu. Muito, muito mesmo. Quando finalmente foi dormir,
Marina passou pelo corredor e viu luz acesa sob a porta de Júlia. Bateu suavemente. A menina abriu, segurando um laptop. Tia, ainda acordada? Podia perguntar o mesmo de você. Júlia sorriu, meio envergonhada. Eu estava começando a escrever. Nossa história. Ainda é só rascunho, mas queria começar enquanto está fresco na memória. Marina entrou no quarto e se sentou na cama. Como você vai começar? Júlia virou a tela do laptop para Marina. Tinha escrito apenas uma frase. Em um dia que começou como qualquer outro, uma faxineira descobriu que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre preferível à mais confortável das mentiras. Marina leu a frase e acenou emocionada. Perfeito, meu amor. Absolutamente perfeito. Conte nossa história. Mas lembre-se de enfatizar a parte mais importante. A parte sobre como família não é definida por sangue, mas por amor, escolha e a disposição de perdoar e reconstruir juntos. Júlia abraçou Marina. Eu vou, tia. Vou contar tudo. O bom, o ruim, o feio e o lindo. Vou contar como quase perdemos tudo e como um papagaio nos salvou. Vou contar como você, mesmo traída, escolheu o amor em vez do ódio. Vou contar como meu pai encontrou redenção, como minha mãe encontrou coragem, como nós todos encontramos nosso caminho de volta uns para os outros. Marina beijou a testa da menina. Boa noite, meu amor. Não fique acordada até muito tarde. Enquanto voltava para seu próprio quarto, Marina passou pela sala de estar e viu a foto emoldurada que Cristiane tinha colocado na parede principal. Era uma foto de todos eles no dia da inauguração da pousada. Fernando, Cristiane, Júlia, Marina, Letícia, Dona Conceição e, claro, Zé Carioca no centro, com suas penas verdes brilhantes sob o sol. Todos sorrindo, genuinamente felizes, uma família não de sangue, mas de escolha. Uma família construída sobre segundas chances, perdão e amor incondicional. Marina tocou a foto suavemente e sussurrou para si mesma. Obrigada. Obrigada por esta segunda chance, por esta nova vida, por esta família. E enquanto a lua brilhava sobre a pousada Zé Carioca, sobre a família dormindo em paz, sobre o papagaio aninhado em seu poleiro, havia uma sensação de que tudo estava finalmente como deveria ser. Imperfeito, sim, ainda em construção, claro, mas real, honesto e cheio de amor.